Você lembra das vezes que foi ao dentista e só de pensar no barulho do motor da obturação ou na picada da injeção, ao arrancar um dente, ficou com calafrios e apreensivo? Saiba que procedimentos alternativos estão minimizando a tensão dos pacientes na cadeira do dentista, como no caso das essências florais que auxiliam equilibrando o estado emocional e mental da pessoa, facilitando o tratamento odontológico. Essas essências florais atuam ainda minimizando os efeitos negativos de dor, sendo indicados antes, durante e após procedimentos odontológicos. Sobre esta questão, o programa Consultório Médico na TV de hoje entrevista a odontóloga e terapeuta floral Cláudia Núscia Rodrigues, que no seu consultório usa os florais de Bach. Antes, acompanhe uma matéria sobre o uso das essências florais. As essências florais surgiram em 1929, através do trabalho do médico inglês Edward Bach, e são produzidas a partir de flores, arbustos. Têm o objetivo de promover o equilíbrio das emoções, combatendo o estresse, a depressão, sentimentos de culpa, solidão e tudo que atinge o emocional de uma pessoa. Como são preparados através de plantas naturais, não tem nenhuma contraindicação. O Dr. Bach entendeu que a origem das doenças seria proveniente do orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade mental, cobiça e gula, geradas por processos emocionais desregulados. A administração das essências florais de Bach promove a harmonia emocional, tratando a pessoa e não a doença, a causa e não o seu efeito, produzindo equilíbrio físico e mental completo em todo o corpo. Doutora Cláudia Núscia, muito obrigada por atender o nosso convite a participar do nosso programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço, ter a oportunidade, principalmente, de falar sobre a terapia floral. E o que é a terapia floral? A terapia floral, ela foi criada, e descoberta por Dr. Bach, lá na Inglaterra, nos anos 30. Sim. E ele era médico, formado e tudo, mas intrigava muito ele o fato da medicina daquele tempo e como a de hoje, tratar sintomas, doenças e não buscar causas que levou àquele estado, a pessoa a ficar doente daquele jeito. E o que a essência floral pode nos auxiliar no tratamento odontológico? No tratamento odontológico, a gente pode ajudar principalmente tratando os medos. É uma coisa muito comum a pessoa ter medo de dentista. Então, a gente tem a terapia floral para nos auxiliar no combate ao medo, ou seja, deixar a pessoa com mais coragem. E é assim que a terapia floral trabalha, é em cima do positivo. É sempre importante a gente frisar isso, não estou tratando com floral para o meu medo. Não, a gente está tratando para a coragem. E quais os tipos de florais? Os tipos, eles são 38 florais, Sim. Você fala para o medo? Não, geral. Geral. São 38 florais, que ele descobriu na sua vivência junto à natureza, lá na Inglaterra. E esses 38 florais, 37 vêm de flores, arbustos e árvores. E um deles vem da água da fonte, a água mineral da fonte. E tem um composto que o Dr. Bach também criou, que é o Rescue Remedy, que é feito de 5 flores, dessas essências. Certo. E a terapia floral, ela é uma terapia complementar a que tipo de tratamento? Exatamente, a terapia floral é uma terapia complementar, como você disse, e pode estar cruzando com vários outros tipos de terapia. Não interfere em nenhuma delas, muito pelo contrário. Vai ajudar a pessoa a superar aquele sofrimento, aquela
dificuldade, né? Porque a terapia floral, ela vai tratar a pessoa como um ser completo, um ser integral, como a gente fala. Nós não podemos separar a pessoa que está doente, por exemplo, e o que ela sente, a sua emoção, como ela age, como ela reage e como ela se comporta diante de tudo na vida e diante de uma doença. Entendeu? A pessoa é um ser completo, né? E a terapia floral vai exatamente ajudar aquela reestruturação, aquela harmonização do ser, né? Então, a terapia floral ela vai ajudar nesse sentido. Eu estou vendo aqui, doutora, que você trouxe alguns florais. Você poderia explicar? Então, aqui só são alguns dos florais. Como eu disse, são 38 essências, como fala, separadinhas, né? 38. E o Rescue, que é esse, que contém 5 essências de tinturas mães, que são tinturas... É um pouco complicado de explicar assim para geral. Quando a gente faz o curso, a gente aprende, que é feito com as tinturas mães, que é de onde sai a essência principal para a fabricação de cada uma delas. Bom, E seria para o tratamento de quem? Não, o Rescue, por exemplo, é um floral, um composto floral, um dos mais conhecidos mundialmente. Ele foi feito para dar conforto e suporte, para usar em emergências. Né? Esse aqui é o que a gente anda direto na bolsa, para ajudar quando se precisa. Às vezes a gente está no trânsito, acontece um acidente, então ele é muito bom para momentos de emergência, né? Às vezes tem uma má notícia, né? Uma morte repentina, então eu ando sempre com um Rescue na bolsa. As pessoas lá no trabalho já sabem que eu tenho um Rescue quando tem algum aperreio, aí já me chamam. E diz, tem um Rescuezinho aí? Tem. Né? Então ele vai, a gente toma e sente uma tranquilização, um conforto realmente. Quando as pessoas dizem, é bem confuso e essa história de mexer com melhora a harmonia da alma e tudo, isso é muito confuso. Então tome, experimente, né? Que aí acho que quando a gente prova, né, a gente consegue entender um pouquinho, a gente sentir mesmo essa mudança na gente. E no caso, qual é o próximo que você teria para dar um outro exemplo de terapia floral? Esse daqui, o Mimulus foi o primeiro que o Dr. Bach assim, descobriu. Ele é para medos, né? A gente quando vai fazer a consulta floral, então a gente, com a conversa, né? O paciente vem e fala do sofrimento, da sua dificuldade. O medo, ele é para o medo, ele é do grupo do medo. Então, esse medo do Mimulus é o medo de coisas concretas. Por exemplo, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de ir ao dentista? Então, eu tenho medo de ir ao dentista, que é uma coisa concreta, né? Esse aqui serve para esses vários tipos de medos concretos. Certo. E qual é a ação dele? Ele vai dar coragem, né? Ele vai dar coragem, a pessoa toma e vai sentir logo essa energia já. E os florais não têm contraindicação? Nenhuma. Pode tomar bebês, gestantes, idosos, pessoas debilitadas, pessoas com problemas crônicos, pessoas que fazem outros tratamentos, não interfere em nada. Com que são preparados os remédios florais? Então, eles são preparados com flores silvestres ou árvores silvestres, ou seja, que estão naquele local há pelo menos 100 anos, né, que adquirem toda a energia, né, aquela planta está com toda a energia necessária para a preparação do floral. Eles preparam uma tintura mãe, são métodos solar e métodos de fervura, que isso a gente vê quando a gente faz o curso, como é que é retirada a energia daquela planta, né? E aí, com esse preparado, que é a tintura mãe, eles vão juntar com os conservantes, né, que geralmente eles usam, são feitos na Inglaterra, todos eles, no mesmo local onde o Dr. Bach descobriu, né?
E aí eles vão fazer esses frasquinhos, né, com os conservantes. E eles vão fazer os frasquinhos e é esses frasquinhos que chegam até a gente, né? Eles vêm todos de lá para a gente utilizar. E a pessoa pode se auto-tomar os seus florais? Com certeza. Quando o Dr. Bach criou o sistema, ele queria algo simples, né? E que todo mundo pudesse ter acesso, né? É muito comum na Inglaterra as pessoas irem e comprarem o seu frasquinho. É, sim, normalíssimo. A gente aqui tem a dificuldade, porque tem que importar essas coisas. Mas ele criou nessa simplicidade que você pudesse ter acesso e ver o que é que você está precisando, como você se comporta, porque cada floral, cada 38, né? Cada um desses florais, ele determina um comportamento, uma personalidade, uma emoção, como você age e reage, né? Doutora Cláudia Nusca, a gente vai para um breve intervalo e já voltaremos. Voltaremos em instantes com o programa Consultório Médico na TV, entrevistando a odontóloga e terapeuta floral Cláudia Nusca Rodrigues. O uso de essências florais é recomendado em casos com manifestações físicas intermináveis, mentais e emocionais. Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Bebês com mais de 6 meses, menores de 5 anos. Quem tem mais de 60, mamãe no pós-parto também é gestante. Pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar. E até os professores podem deixar essa gripe pra lá. Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Eu disse não pode parar, deixa a gripe pra lá. É só a vacina tomar, deixa a gripe pra lá. Eu disse não pode parar, deixa a gripe pra lá. De 17 de abril a 26 de maio, procure uma unidade de saúde, vacine-se e deixe a gripe pra lá. As ínguas, febre frequente e a perda progressiva de peso podem ser sinais de alerta para o câncer infanto-juvenil. Cuide com carinho da sua criança. Fique atento a esses sinais e leve seu filho ao pediatra para mais detalhes. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a odontóloga e terapeuta floral Cláudia Nusca Rodrigues. Doutora Cláudia Nusca, quando a pessoa procura pelo terapeuta floral? Qualquer pessoa pode procurar a terapia floral, um terapeuta floral, quando sente a necessidade de resolver algo que lhe incomoda, o que lhe faz sofrer. Principalmente aquelas dores que a gente chama as dores da alma, né? Então, as pessoas e qualquer pessoa pode procurar um terapeuta floral para lhe oferecer, né, os florais para ajudar a educar e a superar aquela dificuldade. E como é o efeito do floral na pessoa? Então, a terapia floral é uma terapia complementar que busca agir, o floral busca agir na essência real da pessoa, na essência verdadeira, no seu eu sou, né? A gente sempre costuma dizer, quando a pessoa diz eu sou impaciente, por exemplo, a gente já fica alerta, né? Eu não aguento esperar e eu vou lá e faço, eu sou impaciente. Então, existe o floral para esse tipo de pessoa, que vai ajudar a educar aquilo que a pessoa está sentindo, né? E a pessoa sempre procura porque ela quer, ela vê que precisa melhorar, né? Se isso está lhe causando sofrimento, a impaciência,
Às vezes a pessoa ser impaciente é bom, porque numa emergência a pessoa age rápido, mas às vezes lhe traz um sofrimento, estar tendo complicação em casa, porque se não tem paciência, então discute muito, briga muito, e isso está uma relação difícil, e isso pode levar uma pessoa a procurar a ajuda de um terapeuta. O medo também, doutora? Sim, claro que sim, o medo, aliás, todo tipo de emoção, né? O medo, o desespero, isso são alguns dos grupos que o Dr. Bach fez, né? O grupo do medo, o grupo do desespero, de influências externas, aquelas pessoas que vivem, que sofrem com ideias passadas. Então, isso é muito da emoção e do comportamento de cada um. E quais os casos mais comuns encontrados assim no seu consultório? É sempre o medo, né? A pessoa tem muito medo de ir ao dentista, tem o medo de sentir mais dor. A boca em si, a gente se sente invadido, né? É uma das áreas do nosso corpo que a gente entende como invasão. Isso aí a alma entende também dessa forma. E eles tentam se proteger com o medo. Então não vai ao dentista porque está com medo, né? E a gente pode, né, tendo o floral, ajudar a superar esse Algum medo. trauma anterior pode ocasionar isso? Sim, pode ocasionar isso, sim. Eu digo sempre, desde pequenininho, às vezes a mãe, o pai ou alguém mais adulto, às vezes diz para a criança, se não fizer isso eu vou levar você para o dentista. Já começa daí o terror, né? Sim. E o dentista vai arrancar seu dente. Então isso pode sim resultar em um trauma que mais na frente, né, gere isso. Os florais podem ser usados para as crianças? Com certeza, todas as idades. E a gente fala assim, se você duvida, né, da eficácia do floral, então observe as crianças, né, que não têm o ego como nós adultos, e com elas funcionam bem rapidinho, né? A gente coloca o floral para a criança, para um bebê, para um idoso, alguém acamado, até céticos mesmo, às vezes a gente vê como ele funciona. E o tratamento é demorado? E como é Então, a reação da pessoa? É exatamente aí onde vai isso que eu acabei de falar. Depende da nossa casca, né? Do nosso ego, se a gente quer. Se a gente quer realmente melhorar, nos educar, superar aquela situação, né? Então, a gente fala sempre, pode ser que você tome um floral e você já, né, reacenda a sua harmonia, o seu equilíbrio interior, né? A mensagem do floral foi recebida, como a gente diz. No primeiro dia, pode ser, né? Quando a gente passa a terapia floral, faz o frasquinho, a gente sabe que aquele frasquinho vai durar o quê? 25 dias, 30 dias, porque ele é tomado 4 gotas, 4 vezes ao dia. É um padrão. Certo. Mas a pessoa pode tomar mais vezes se sentir necessidade. E dura, em média, um mês, né? Durante esse período, aí a pessoa vai sentindo, né? E vendo realmente o efeito dele. Então, a pessoa no primeiro dia já começa a sentir aquele despertar, né? Porque o floral, ele indica o quê? Uma educação, uma mudança de postura, melhorar seu comportamento. Não significa que a pessoa vai virar outra pessoa, né? Não é esse o objetivo. Certo. Mas uma pessoa que é impaciente, ela vai ser uma boa impaciente, né? Vai ser uma pessoa que vai saber respeitar o outro, o tempo do outro, né? E não querer atropelar tudo. Então, é nesse sentido. Doutora, como a sua especialidade de odontóloga agora se complementou, né, e agregou a terapia floral, essa ficou muito mais importante a sua especialidade e você indica para as pessoas? Com certeza, porque
a terapia floral, eu hoje considero uma coisa muito mais ampla do que a odontologia, né? Claro que a odontologia foi a profissão que eu escolhi, né? E a faço com muito carinho, muito amor. E a terapia floral foi algo que veio a acrescentar, né, na odontologia, e também eu a utilizo em separado da odontologia. Então, se eu atendo um horário como dentista, né, no outro horário eu abro para atender as pessoas que buscam a terapia floral, né? E assim que a gente se complementa. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltaremos em instantes com o programa Consultório Médico na TV. Quem toma floral sonha mais. Alguns sonhos trazem mensagens importantes para o seu processo de transformação pessoal. Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Bebês com mais de 6 meses, menores de 5 anos. Quem tem mais de 60, mamãe no pós-parto também é gestante. Pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar. E até os professores podem deixar essa gripe pra lá. Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja, que a vida não pode parar. Eu disse não pode parar, deixa a gripe pra lá. É só a vacina tomar, deixa a gripe pra lá. Eu disse não pode parar, deixa a gripe pra lá. De 17 de abril a 26 de maio, procure uma unidade de saúde, vacine-se e deixe a gripe pra lá. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista a odontóloga e terapeuta floral, Claudianusca Rodrigues. Como funciona a consulta floral? Bom, a consulta floral, a gente, né, recebe a pessoa e geralmente a duração é 1 hora, mais ou menos, uma consulta floral, onde a pessoa vai falar sobre o que leva àquele sofrimento, né? E a gente abre as perguntas e tenta que ela retome a causa, né? Volte no tempo, volte nas ideias, como aquilo iniciou, como a pessoa se sente com aquele sentimento, por exemplo, como ela reage em determinadas situações da vida, como ela age, né? Como ela se comporta. Então, tudo isso numa consulta floral, a gente vai elaborando a conversa. No final, né, assim, da consulta, a gente retoma com a pessoa tudo aquilo que ela expôs e fala sobre as indicações, né, de essências florais de Bach, que está claramente ali mostrado, e combina com a pessoa sobre o que ela quer trabalhar. Porque se a gente for ver as 38 essências, a gente sente tudo, mas não é recomendado tomar as 38. Até porque, como a gente sempre fala, é abrir o zoológico. Sim. Né? Vai se manifestar várias outras emoções. Então, o Dr. Bach mesmo, ele orientava a gente a tomar até 6 ou 7 essências. Não mais que isso, para a gente ir trabalhando as nossas casquinhas, até chegar ao nosso tipo mesmo real, e chegar à nossa essência. Então, a gente, na consulta floral, a gente conversa sobre aquelas essências que foram identificadas, o que mais faz sofrer, né? O que é que a pessoa quer mudar, o que a pessoa quer para ajudar. Então, a gente combina, é uma coisa combinada, não é uma coisa imposta, né? E é uma coisa que a gente vai, prepara os frasquinhos, ela toma, né, 4 vezes ao dia, 4 gotas, 4 vezes ao dia. E a qualquer momento a pessoa também pode entrar em contato com a gente para saber o que ela está sentindo, alguma
algum feedback que ela precisa, alguma necessidade, alguma coisa que ela não se deu bem, ou que ela está precisando de outra coisa. Então, é uma relação de sempre estar se comunicando. Uma consulta floral não é só aquele dia, segue o Qual é o a mês. frequência de uma consulta para outra? Geralmente 30 dias Certo. a gente recomenda um retorno, Certo. né? Mas como a gente está mexendo com emoções, com novas formas de educação interna, a gente observa que às vezes a pessoa passa um pouco mais de tempo, às vezes passa um pouco menos de tempo. E é uma coisa que o terapeuta floral respeita, né? A pessoa pode passar um ano sem ir, entendeu? A gente sabe que aquilo está agindo, Certo. né? Porque é difícil a educação. É se conscientizar, né? Isso, a pessoa precisa se conscientizar. conscientizar. Exatamente, é difícil. A gente sabe que é, né? A gente sabe que eu tenho uma dificuldade, é difícil trabalhar aquela dificuldade. E é uma E dificuldade que a pessoa já tem a vida toda, né? Sim, e que chegou está a um status. enraizado, né? E que é difícil fazer aquela mudança interna, né? O floral, ele não vai mudar a personalidade, você não vai deixar de ser você, mas você vai conseguir ficar harmônico, né? Conseguir ter tranquilidade nas situações da vida que, né, vão sempre estar surgindo. E quais doenças que é diagnosticada por essa emoção? Porque nós temos várias emoções, né? Mas assim, quais as doenças na parte bucal que a gente pode desencadear por essas emoções? Bom, na parte odontológica, né, em si, a gente identifica o bruxismo, por exemplo, que é o ranger de dentes, né? Às vezes a gente está muito estressado e à noite a gente range muito, então traz uma carga muscular, uma carga dentária. E isso é interessante a pessoa saber que isso é uma causa emocional, né? Então a gente está estressado, a gente está com raiva do chefe, por exemplo, com raiva de alguém. Então isso aí leva a uma consequência, por exemplo, uma causa de problema odontológico. E o floral pode ser um tratamento? Pode ser, sim. Porque ele vai ajudar a pessoa a identificar a causa e se aliviar, né? Porque está levando um problema para o seu corpo, onde inicia tudo nas emoções. E nós temos essa somatização, né? De problemas, às vezes de coisas não resolvidas, que desencadeiam uma doença. Exatamente. É nesse sentido mesmo que acontece o nosso desequilíbrio, né? O nosso desequilíbrio do sistema completo. Nós não somos só corpo, né? Nós temos emoções, sentimentos, alma, espíritos, como queira dizer. A gente não pode dissociar o corpo das emoções, né? E quando está realmente enegrecido, aquela emoção, como se fala, pesada, né? Um ódio, uma raiva, isso vai trazer consequências futuras para o corpo, né? Então, os florais, ele vem harmonizar e fazer com que essas doenças não venham a se manifestar, ou se elas já se manifestaram, que a gente consiga retomar o nosso equilíbrio, né? Voltar à nossa essência real, que é a harmonia, a paz e a felicidade. Obrigada, doutora Cláudia Nusca, pela sua entrevista e em breve retorne aqui para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço, né? Estou à disposição. Obrigada. E estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia com dicas para melhorar a sua qualidade de vida. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nossa página no YouTube. Até a próxima semana. Até lá!